Gente, tem se o Barcelona vencer no domingo e ainda tem se Edinaldo Rodrigues continuar à frente da CBF até lá, né? Porque ainda tem essa história sobre ela que a gente vai falar agora. Porque é o seguinte, o PVC já explicou um pouco a situação, mas a deputada Daniela do Vaguinho, que é do União Brasil, ela entrou com um pedido no STF para que o Edinaldo Rodrigues seja afastado da CBF. E a razão é essa suposta assinatura falsa, né, do Coronel Nunes no acordo da CBF, que foi fundamental ali para manter a estabilidade política do Edinaldo e à frente da entidade. E aí, PVC, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, inclusive a matéria que está aí no ar do Igor Siqueira. A deputada pede ao STF que tire Edinaldo da CBF após suposta assinatura falsa. Pessoal, me fala que o Andrei já está com a gente? Posso chamá-lo? Ainda não. Daqui a pouco o Andrei Kampf, que é nosso especialista aqui nas questões jurídicas, vai explicar quais são esses trâmites, o que pode acontecer, mas o PVC também ajuda a gente a contextualizar nesse sentido. Não, e é legal a gente dizer, né, para a nossa audiência rotativa, que a CBF emite uma nota oficial. Exato. E nega que tenha tido falsificação nas assinaturas. Não, ela diz que não tem a noção, não tem informação de que tenha sido... A nota está aqui aberta para mim, a gente pode até voltar com ela aí, porque a gente leu mais cedo hoje aqui no programa, para quem acompanhou desde o início, em que a CBF esclarece que ainda não teve acesso formal ao laudo pericial, né? Supostamente assinado por perito particular, e aí a CBF se defende, né? O Edinaldo Rodrigues aqui se defende, dizendo que está sendo utilizado de forma midiática e precipitada, em verdadeira espetacularização que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo. Então, aqui a CBF dando o laudo dela sobre essa questão da assinatura, né? E que fala que não teve acesso a este laudo. E aí, por fim, diz que confia na justiça e também afirma que é inverdade que esse processo tenha sido reaberto a pedido de uma parlamentar. Quem deu o nome da perita foi a matéria do Igor Siqueira do UOL hoje de manhã, que é a Jaqueline Tirotti, que é uma perita que trabalha para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela teria um laudo pericial que diz que o laudo daria como diagnóstico que não poderia ter sido feito pelo punho do Coronel Nunes. Mas isso tem que ter cautela de fato. Entender o que é que vai acontecer. O CBF está dizendo que o assunto não volta à tona pelo requerimento da Daniela do Vaguinho, da deputada. Há um pedido de audiência pública do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Ele foi um pedido de audiência pública para ouvir o Edinaldo Rodrigues, para ouvir o Coronel Antônio Carlos Nunes, para ouvir a Rosa, a esposa do Coronel Antônio Carlos Nunes, para entender o que foi que aconteceu. Isso ali não tem uma acusação, tem uma solicitação de uma audiência pública. E tem, isso que eu não entendi, talvez o Andrei tenha conseguido apurar, não sei. Porque eu não entendi por que se tem uma homologação do acordo, por que o Flávio Dino marca de novo a votação da liminar para dia 28 de maio? Porque se homologou o acordo, não precisa votar liminar. Já tá feito o acordo. Agora, se o acordo tiver sido feito com uma assinatura fraudada, aí é um outro problema. Aí não é só um caso de retirada do presidente, aí é um caso de prisão, eventualmente, né? Então porque vamos trazer o Andrei. Fraude é crime. Vamos trazer o Andrei, então, para essa conversa? Andrei Kampf já aqui com a gente. Andrei, boa tarde, meu amigo. Que bom você aqui, sempre ajuda a elucidar esses temas densos e complexos, muitas vezes. Acho que você já estava ouvindo aí a nossa conversa, essa dúvida do PVC e esses trâmites também. Existe a possibilidade real de Edinaldo Rodrigues sair da presidência ou ser afastado, ao menos da presidência da CBF nesse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Acho que está mutado, Andrei. Oi, agora sim. Que bom conversar contigo, Luísa. Boa tarde. Que bom encontrar o meu irmão André Hernan, PVC, meu grande parceiro, para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto complicado, né? Difícil, o futebol brasileiro não consegue ter tranquilidade e, mais uma vez, questões jurídicas são levantadas e questões jurídicas importantes. Agora, se o Edinaldo vai ficar ou não, talvez o André Hernan, aí, que está usando o celular dele para apurar a informação, e o PVC, que é muito bem informado, tenha essa informação melhor do que eu.
Elementos jurídicos para analisar esse caso existem e elementos que são importantes de serem investigados e apurados. Eu tive a oportunidade de ler a petição da deputada, questões muito sérias, mas que obviamente exigem a necessidade de comprovação do contraditório, da ampla defesa e depois da apuração para ver se essa perícia é válida ou não. Isso é uma questão importantíssima e qualquer decisão vai passar por isso. Agora, respondendo o PVC, e essa é uma confusão que muita gente tem, com relação à homologação do acordo que viabilizou a permanência do Edinaldo na presidência. Então, essa questão não seria mais analisada pelo STF. Muita gente também se pergunta por que essa questão foi marcada, então, um novo julgamento, se já havia uma homologação, muito antes mesmo do conhecimento e da petição da deputada. Porque o que está sendo julgado, e vai ser julgado no dia 28, não é especificamente o caso do Edinaldo, mas uma ADI que julga os limites do Ministério Público de intervenção em entidades associativas, em entidades esportivas, ou seja, o MP, em função de proteger a ordem pública, ele poderia intervir e discutir questões privadas do esporte. Isso que a ADI vai analisar, isso é muito importante, por isso que a gente já destacou, inclusive aqui no de primeira, que esse julgamento não diz respeito só ao futebol, ele diz respeito ao movimento privado do esporte. Qual é a competência do Ministério Público para agir em entidade privada do esporte? Por exemplo, o que aconteceu há pouco na CBF, nas denúncias que se teve, o Ministério Público tem o poder de agir para proteger a ordem pública? É uma questão que é importante de ser analisada. Então, a ADI ela vai ser discutida no dia 28 também por essas questões. Agora, se tem algo novo, uma informação nova, que pode, obviamente, o Supremo anular aquele acordo, se for comprovado que há vício de consentimento em uma das assinaturas que referendaram o acordo, essa homologação que permitiu a continuidade do Edinaldo na presidência da CBF. Então, são duas questões importantes que envolvem o mesmo objeto, a mesma homologação, mas que trata objetivamente do poder do Ministério Público de intervir, de negociar acordos dentro da esfera privada do esporte. Importante, acabou de chegar para cá, tá, Andrei? A petição da deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil, foi encaminhada ao gabinete do ministro Gilmar Mendes. A gente tem a remessa, como se diz, no documento, a gente vai mostrar. Mas foi encaminhada, hoje é dia 6. Está protocolado, então. Hoje é dia 6, foi protocolado hoje, dia 6. Aí a questão é se o gabinete do ministro vai verificar a petição hoje, se vai verificar amanhã, o que é que vai acontecer, mas foi encaminhada, diferentemente do que a CBF diz na nota, a petição da deputada Daniela do Vaguinho foi para o gabinete do ministro Gilmar Mendes. É interessante, né, até contextualizar, porque na CBF, na nota, a CBF diz que é em verdade que o processo tenha sido reaberto a partir de uma parlamentar. Então, essa informação, né, vem para ir de encontro a essa informação aqui. Luísa. Oi, Andrei. Não, isso é importante, porque realmente o julgamento, a pauta foi marcada antes de ser protocolada essa petição. A petição tem data de ontem, eu li essa petição ontem à noite, ela foi, como o PVC trouxe agora, informação de última hora, de primeira, aproveitando o jornal, né, o nosso encontro, foi protocolada agora, né, no dia 6 de maio, no início da tarde, no meio da tarde. Então, essa audiência, essa sessão do Pleno do STF já estava marcada para analisar essa ADI, a constitucionalidade ou a possibilidade do Ministério Público agir em entidades privadas do esporte. E essa questão dizia respeito diretamente à eleição do Edinaldo, uma vez que houve um acerto do Ministério Público com a CBF que viabilizou a candidatura do Edinaldo e a eleição do Edinaldo. Então, é um acordo ou uma análise que o STF precisa fazer, não só para trazer segurança para esse acordo, para essa homologação, mas também para todas as entidades esportivas, para entender qual é o limite do Ministério Público de ação dentro de uma entidade que é privada, por força constitucional. Então, é o STF que tem que se manifestar. Agora, esse é um fato novo, que vai ser analisado agora pelo Supremo, mas, obviamente, vai estar na pauta também do dia 28.
Ô André, e justamente a partir disso, né, a partir desse fato novo que a gente tem, que a gente teve agora, quais são os trâmites? Existem prazos para isso, até para a gente ir acompanhando, né, o passo a passo desse desenrolar, porque a gente quer saber se a CBF vai continuar com este presidente ou não. Tem toda uma questão de técnico aí a ser resolvida, então o torcedor brasileiro, ele, claro, tem muito interesse nisso tudo. Tem um prazo? Quais são os trâmites a partir de agora? Bom, o que acontece? Vai se esperar o pleno do STF analisar essa questão, porque até lá a gente tem uma liminar do Gilmar Mendes que mantém a decisão da permanência do Edinaldo à frente da presidência da CBF. Até lá, absolutamente nada muda, a não ser que haja um fato muito grave e, de maneira liminar, o ministro do STF decida cancelar o acordo de homologação. Mas, mesmo assim, essa questão vai ser tratada pelo pleno e tem dia... E horário marcado não tem, né? A gente vai ter que depois olhar a pauta do dia, ver se é das primeiras, se for das últimas, provavelmente não vai ser analisado no dia 28, mas a gente torce para que seja, né, PVC? A gente está vivendo essa insegurança, Luísa, há muito tempo. Não, imagina o STF já podia ter se manifestado. Imagina o Ancelotti. Provável. Pois é, mas PVC, imagina qual a negociação que vai ser feita a partir de agora. Se não sabe se o presidente vai ficar ou não. E quais vão ser os termos assinados com o Ancelotti, com o presidente, que pode ou não ficar na CBF. O que eu acho, se contratarem o Ancelotti, ele vai ficar na CBF, ele vai ficar na seleção brasileira, porque o próximo presidente vai garantir a permanência dele, até porque deve ter um contrato muito bem amarrado. Então, mas traz uma insegurança jurídica muito grande. Se esse caso for prorrogado, se não se decidir no dia 28, ainda mais segurança a menos de um ano da Copa do Mundo, ou a um ano da Copa do Mundo. Então, é um absurdo muito grande o que a gente está vivendo. O futebol brasileiro passa por uma crise, não é de hoje, passa por uma crise muito grande, que envolve questões jurídicas, mas o PVC, a Luísa, o André sabem que também passa por questões políticas. Eu costumo dizer que a CBF ela é uma mini-sociedade, ou uma sociedade privada, mas que reflete muito o que a nossa sociedade reflete. Um ambiente de impeachment é um ambiente político e jurídico barra político. Dentro da CBF é a mesma coisa. Essas questões, assim, quem continua apoiando o Edinaldo, qual a força política dele dentro do movimento privado, quais são as relações, tudo isso também acaba influenciando numa decisão que vai ter entendimentos para os dois lados. Do ponto de vista político, e aí eu vou colocar a questão aqui, não como vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que a gente está ouvindo de quem está na oposição ao Edinaldo. O que não significa que vai acontecer alguma coisa com o Edinaldo. Qual era a expectativa? Que a petição fosse para o gabinete do Gilmar Mendes. Que o Gilmar Mendes, pressionado, tivesse que avaliar a questão da assinatura. Se a assinatura tem, de fato, um laudo pericial concreto, ou se o laudo pericial não é concreto, não é confiável, e se há um laudo confiável, dele promover a queda da liminar e aí o acordo deixar de ser homologado. Neste caso, volta a valer a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de dezembro de 23? É a pergunta que eu tenho, porque a expectativa que muita gente tem na oposição ao Edinaldo, porque a questão passa pela política também, é que a partir daí o processo de saída seria mais rápido, nesta semana ainda e não esperando o dia 28. Mas não dá para ter certeza do que vai acontecer nesse cenário. Não dá para ter certeza, até porque a decisão já saiu da Justiça do Rio de Janeiro quando foi para o STF e veio a liminar do Gilmar Mendes. Então essa questão já está com ele. Ele pode... E aí ele já passou para o colegiado definir essa questão. É o que a gente espera, que não seja mais uma decisão monocrática. A gente precisa trazer estabilidade para o sistema. Então, a questão realmente não é fácil, é uma questão que vai ser objeto de muita análise ainda. Esse documento apresentado pela deputada Daniela é um documento sério, Luiz, eu sei que tu está com o teu tempo estourado aí, mas é um documento sério e, obviamente, quando vier a defesa da CBF, a gente também vai apresentar a defesa da CBF, porque isso precisa, obviamente, de comprovação, precisa, obviamente, de uma série de análises para a gente entender se existe mesmo uma falsidade ideológica ali, um vício de consentimento ou se não existe. Isso é fundamental para se analisar essa questão. Sem dúvida, é um assunto sério, grave, né? Muitas vezes é denso para as pessoas, para o torcedor compreender, mas extremamente relevante e que a gente tem que fiscalizar e ficar de olho mesmo. Por isso, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, André, sempre elucidando essas questões para a gente. Um grande beijo. Beijo. Um beijo para os três. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.